Bom, pessoal, vamos lá? A gente vai ter uma aulinha aqui de ecologia, na verdade é um bate-papo sobre matéria e energia nos ecossistemas, relacionando cadeias e teias alimentares. Então a gente vai fazer um pouquinho de retomada aí dos fundamentos e avançar um pouquinho com esse conteúdo. Só relembrando, né, ecossistema então é um sistema ecológico constituído basicamente de dois grupos de fatores que são interdependentes e interrelacionados, que são os fatores abióticos e os bióticos. Lembrando que os abióticos são aqueles que não têm vida e que constituem o ambiente. Então, elementos como a água, o ar, os minerais, a luz, e isso pode ser também denominado biótopo. Já os fatores bióticos são as comunidades, ou seja, os grupos de animais, de plantas, micro-organismos, o meio ambiente. Pode receber aí também a denominação de biota ou biocenose. Esses dois fatores interdependentes e interagindo formam o ecossistema ou o sistema ecológico. Esses ecossistemas, eles podem ser naturais aí, né, como um rio, um lago, uma área delimitada de um campo, de uma floresta, ou eventualmente podem ser ecossistemas artificiais ou modificados, como a gente tem aí uma fazenda, uma represa, em menor escala um aquário, numa escala maior, porém bem artificial, seria uma cidade. Lembrando que são todos ecossistemas, uma vez que são constituídos aí pelos dois fatores que citamos anteriormente. Ele recebe o nome de sistema ecológico ou ecossistema porque, de certa forma, está obedecendo aí a teoria dos sistemas. Não preciso discorrer sobre cada um desses itens aqui, mas basicamente a gente pode resumir nessa figura, onde nós observamos aí em amarelo esse retângulo, que seria o similar de um sistema, constituído por determinados fatores ou componentes que estão em interação. No caso do ecossistema, são os fatores bióticos e abióticos. E ele seria dotado de uma entrada e uma saída, mostrando que ele é um sistema do tipo aberto. E o que, que nós teríamos como entrada e saída também? Na verdade, seriam matéria e energia, que uma vez dentro do sistema sofreriam aí pequenas alterações, sofreriam transformações, e isso sairia de uma maneira modificada, de uma forma diferente da qual entrou e participou inicialmente, né? Então, só para vocês relembrarem um pouquinho do que a gente até já discutiu. Esse sistema pode ser comparado, por exemplo, com o motor de um veículo, pode ser comparado com uma fazenda, pode ser até comparado com o corpo humano ou de algum organismo, mas no nosso caso a gente está falando aqui de um ecossistema. Muito bem. Tem aí uma relação das características dos ecossistemas, que basicamente eu já comentei aí com vocês, né? Mas sem precisar detalhar nessas propriedades deles. Nós teríamos dentro da parte biótica alguns tipos de seres vivos que podem ser classificados de acordo com o seu metabolismo. Eles são classificados como autótrofos, aqueles que possuem um metabolismo autotrófico, né? Que são os organismos que, na verdade, têm a capacidade de sintetizar substâncias complexas, como as orgânicas, que aí chamaríamos simplificadamente de alimento, a partir de substâncias mais simples, as inorgânicas. Então, esse processo de produção, de fabricação de alimento, poderia ser exemplificado aí pela fotossíntese realizada pelos vegetais. Então, uma planta, uma alga, por exemplo, quando fabrica lá a glicose, fabrica o seu alimento, ele está demonstrando sua capacidade autotrófica. Por outro lado, aqueles que não são autótrofos, eles são chamados de heterótrofos. Então, eles têm um metabolismo heterotrófico, uma vez que são organismos que não possuem a capacidade de produzir, de sintetizar substâncias orgânicas, que seria aí o alimento, né, concebido de forma geral, a partir de substâncias simples inorgânicas. Então, da onde que eles obtêm o alimento? O alimento deve ser obtido a partir do meio ambiente.
O que significa que eles não vão realizar nem fotossíntese, nem quimiossíntese. Eles só vão realizar respiração celular ou fermentação para extrair a energia do seu alimento, obtido eventualmente aí de uma fonte presente no meio ambiente. Se a gente colocar aí esse equilíbrio entre autótrofos e heterótrofos, nós teremos presente no alimento, como já foi dito, matéria e energia. Observe resumidamente aí na fotossíntese, que é um processo endotérmico ou endergônico, que é aquele que assimila, absorve, capta energia para se realizar, não é? Que é o oposto do processo exotérmico ou exergônico, que libera energia ao se realizar. Observamos aí no caso da fotossíntese que substâncias simples e inorgânicas, como é o caso da água e do gás carbônico, vão resultar na presença de energia a síntese de uma substância orgânica. No caso aí é uma glicose, que é o C6H12O6. E como um outro produto, o gás oxigênio, que no caso não é considerado alimento e ele é liberado. O grande objetivo aí do processo de fotossíntese foi a produção do alimento ou da substância orgânica aí no caso. Observe que o contrário, o oposto, está ocorrendo na respiração celular, onde eu tenho uma substância orgânica rica em energia, né, em quantidade de calorias, que na presença de oxigênio vai liberar substâncias mais simples e liberar também energia para que o organismo utilize. Identifique aí os componentes, os reagentes e os produtos em cada processo e observe comparativamente que o que é produto em um é reagente no outro e vice-versa, indicando aí que são processos que têm um determinado equilíbrio no meio ambiente. É evidente que aí é só um resumo, uma equação simplificada, pois cada um nada mais é do que uma sequência de diversas reações químicas que a gente não tem a necessidade de estudar nesse momento aqui, basta saber esse processo mais simplificado para entender de forma aí geral qual que é a relação entre um e outro, não é? Então, já que eles estão em equilíbrio, lembrando que no cloroplasto, por exemplo, né, organela presente aí em algas e plantas, né, que são os vegetais, é responsável pela realização aí da fotossíntese. E na mitocôndria, presente tanto em animais, quanto em vegetais, quanto em fungos, protozoários, não é? Ambas as organelas aí apenas ausentes nos procariontes, realiza então a respiração. Então, existe um equilíbrio aí na utilização desses produtos, desses reagentes e também na questão da energia. Enquanto um absorve, o outro libera. Então, mostrando uma interdependência aí ecossistêmica e que resulta num equilíbrio, que só é alterado quando temos aí a nossa participação antrópica que vai causar aí alterações nesse processo. Muito bem, já que falamos em alimento, os seres vivos se relacionam em termos de muitos aspectos, dentre eles aí as relações alimentares. Nós colocamos aí a cadeia alimentar, que é um conceito bem simples, que muitos de vocês já aprenderam desde muito novos, lá no Fundamental 1, depois no Fundamental 2, e aqui a gente aprofunda mais um pouquinho. O que é uma cadeia alimentar? Né? É uma representação gráfica muito simplificada, né? E de maneira linear, em que ocorre transferências de matéria e energia, que seriam caracterizadas aí pelo papel, né, pela figura do alimento. Observe aí, está meio truncada a imagem, mas dá para entender que o capim, não é, tem matéria e energia, e essa matéria foi sintetizada a partir do processo de fotossíntese. Ele vai utilizar uma parte, mas o restante fica aí no seu organismo, no seu corpo, na sua biomassa. E à medida que o grilo, ou um gafanhoto, ou qualquer herbívoro vá se alimentar deste capim, desse material vegetal, a energia e a matéria que estavam presentes lá no capim, depois esse grilo serve de alimento para um sapo, vai passar a matéria e consequentemente a energia que estava nessa biomassa
passa para o sapo na forma de alimento, que por sua vez vai servir de alimento para uma cobra, por exemplo, que por sua vez vai servir, né, de alimento para a águia. Não é? E se tivéssemos um outro organismo acima desse, receberia aí o alimento. Então é uma sequência linear, veja que não tem ramificações. Então a gente fala em cadeia alimentar, que é uma representação muito simples do que está acontecendo na natureza, pelo menos num determinado segmento. Se a gente atribuir papéis aí a cada um desses componentes dessa cadeia alimentar, né, nós vamos ter o que a gente chama de nível trófico. O que é o nível trófico? É o nível de nutrição a qual pertence cada um dos indivíduos aí, dos componentes, né, de cada população ou de cada espécie que participa dessa cadeia alimentar, indicando que há uma passagem de energia entre um grupo de seres vivos para outro. Então, cada setinha aí está simbolizando essa transferência de energia a partir do alimento que é consumido pelo nível seguinte. Então, nós temos aí o capim, com o papel de produtor, porque é o único que é autótrofo aí nesta cadeia. Ele é capaz de sintetizar então o próprio alimento, no caso pela fotossíntese, e os demais todos, sendo heterótrofos, vão simplesmente consumir este alimento do nível anterior. Então, classificamos aquele que consome o produtor como consumidor primário ou de primeira ordem. Quem consome o consumidor primário, aí, quem se utiliza de alimento do consumidor primário, vai ser consumidor secundário ou de segunda ordem, e assim sucessivamente. Consumidor de terceira ordem e consumidor de quarta ordem, por exemplo. Nem toda cadeia tem todos esses níveis. Algumas são menores, eventualmente são maiores, mas isso já é mais raro. Quais são as características da matéria e energia nesse processo, né? Qual é o comportamento desses dois componentes em um ecossistema, numa cadeia alimentar? Bom, a matéria ela é finita. Nós temos os átomos aí disponíveis no nosso planeta e eles são reutilizados. Eles só são apenas reagregados, reordenados em outras substâncias, obedecendo aí a ideia de Lavoisier, né, na sua lei, onde ele diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a matéria que estava presente, não é, no ar, no solo, num organismo, não é, vai ser transformada em outros componentes que farão parte de um outro ser vivo e assim por diante. E à medida que o ser vivo, né, perde partes, como uma folha que cai de uma árvore, ou eventualmente aí um animal que morre, ao ser decomposto, essa matéria também vai ser transformada. Mas os átomos são sempre os mesmos, né? Nós não estamos aí efetivamente usando átomos novos, mas apenas reordenando em novas substâncias. Por outro lado, a energia já é diferente. Nós temos um fluxo de energia. A energia, uma vez utilizada, ela não volta à sua origem, ela não volta ao que era anteriormente. Então, num processo de transformação, a energia transformada segue um caminho unidirecional. Então, ela não vai ser reciclada no processo, ela não vai voltar lá para o produtor do jeito que ela estava, não é? Então tem aí diferenças na característica, na matéria e na energia, conforme vocês já ouviram, já discutimos, e aí tem um pequeno resumo muito simplificado. Então, recapitulando, temos aí uma cadeia alimentar. Observe que o decompositor está colocado de uma maneira que não é o nível trófico lá no finalzinho. Na verdade, observamos que ele está recebendo matéria e energia de quaisquer níveis tróficos. Por quê? Porque à medida que qualquer organismo morre, o decompositor vai se utilizar desse material para sua sobrevivência, vai decompor a biomassa e aproveitar aí aquilo que lhe for útil, devolvendo as substâncias mais simples ao meio ambiente, seja de produtor, de consumidor primário, secundário, terciário ou quaternário. Como existe um ciclo da matéria na natureza, toda vez que falamos em reciclagem, aí feita pelo ser humano, né, simbolizada aí pelas
três setinhas formando um triângulo, nós estamos, na verdade, imitando, tentando nos aproximar do que ocorre na natureza. Então, quando a gente fala em reciclar, não é? É tentar colocar novamente no ciclo, fazer participar outra vez de um ciclo. Já a energia, obedecendo aí às leis da termodinâmica, que são, na verdade, leis dentro da área da física, mas que são aproveitadas em alguma medida aí pelo nosso estudo dentro da biologia, especificamente na energia nos ecossistemas, especialmente aí no entendimento da cadeia e depois da teia alimentar. Então, uma pesquisa que eu solicitei a vocês e que peço aí que mantenham esse registro no caderno é sobre leis da termodinâmica. Basicamente, eu estava pedindo quais são as leis da termodinâmica e o que cada uma propõe. Embora nós não utilizaremos todas elas, mas é importante saber os princípios de cada uma para podermos aplicarmos à medida que tivermos necessidade. Então eu pediria para vocês deixarem registrado aí no caderno de vocês, net livre, etc. Apenas cite a fonte, né, que da onde você obteve essa informação. Procure usar fontes confiáveis, né? Evite aí Wikipédia, blogs, etc. Procure sites mais confiáveis, né, de natureza científica, principalmente. Você pode ou anotar aí no seu caderno, ou eventualmente, se você quiser ter um registro digital, você pode fazê-lo, imprimi-lo e depois colar no seu caderno, desde que respeite aí a citação da fonte também. Não é um trabalho, na verdade, uma síntese em poucas linhas de cada uma das leis, né? Só peço para que mantenha no caderno para que posteriormente isso seja observado, seja verificado. De qualquer forma, eu já vou adiantar aqui algumas coisinhas sobre as leis da termodinâmica, né? Então, a termodinâmica é uma parte da física aí que estuda os princípios que regem a absorção, as transformações de energia e a liberação dela, não é? Esses princípios estão estabelecidos em leis, que são as leis da termodinâmica, que são aplicáveis aí não só à física, mas à química, à biologia, não é? À mecânica e tudo mais que a gente poderia estar aqui discutindo. No nosso caso, vamos direcionar para a biologia. Então, na primeira lei, tem aí uma série de informações, mas ela trata basicamente do princípio da conservação da energia. Né? E o que significa esse princípio da conservação da energia? É que ela não é criada nem destruída, então ela se mantém, ela é conservada. Né? E uma vez conservada, ela ao longo do tempo, a sua quantidade total num sistema fechado, ela se mantém constante aí. Então a energia total no presente ou no futuro, ela vai ser igual, ela vai se manter aí. Ela pode sofrer transformações que a gente já fala daqui a pouquinho, mas a somatória dela, em tese, tem que ser aí constante, como indica o gráfico da quantidade de energia ao longo do tempo. Já a segunda lei, ela vai abordar um outro aspecto, né? E ela vai falar um pouquinho aí da entropia, da desordem que isso está envolvendo, mas ela, de certa forma, vai tratar o que? Da transformação. Num sistema fechado, então, tem a transformação da energia. E essa transformação nos interessa bastante aí, né? Então, em uma representação gráfica da segunda lei, a energia que é útil, que é utilizável aí no ecossistema pela cadeia alimentar, ela, à medida que vai sendo transformada, a energia disponível vai diminuindo. É evidente que a quantidade de energia transformada vai aumentando proporcionalmente, porque uma somada à outra tem que dar uma constante, como a gente viu aí no primeiro gráfico. Essas duas são as que a gente vai utilizar mais aí no entendimento das cadeias e teias alimentares. É bem verdade que temos aí a terceira lei e a lei zero, mas diretamente nesse momento nós não vamos utilizá-la, como eu disse, diretamente. Mas saibam que ela está presente, está aí o registro delas, né? Que a química e a física podem explorar isso com maior profundidade, mas no momento a gente só utiliza a primeira e a segunda leis. Bom, sabendo disso,
Vamos imaginar aí uma cadeia alimentar, iniciando do produtor e indo para os seus consumidores. Observe que esse retângulo representa a quantidade total de energia no começo e no esquerdo do retângulo tem a mesma dimensão do lado direito, mostrando que a quantidade total de energia permaneceu a mesma, então a conservação de energia. No entanto, a quantidade de energia disponível, né, para os níveis seguintes, representado aí na cor amarela, ela está formando um triângulo retângulo. Então observe que lá na altura do produtor você tem uma grande quantidade de energia disponível e à medida que avançamos nas posições dos consumidores, ao final da cadeia alimentar, a quantidade de energia disponível vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque cada organismo que recebe uma certa quantidade de energia, por exemplo, no seu alimento, vai utilizar um pouquinho para si, para o seu metabolismo, para a sua sobrevivência, para o seu crescimento, para as suas defesas, para a sua reprodução, e uma pequena parte que não foi utilizada fica armazenada na sua biomassa, no seu corpo, nas suas substâncias, nos seus tecidos, e quando ele serve de alimento para o nível seguinte, é evidente que se ele usou uma parte, o que vai ser passado para o nível seguinte é uma quantidade menor do que tinha inicialmente. Observe que à medida que isso vai sendo utilizado lá na cadeia alimentar, a quantidade de energia disponível no final vai ficando cada vez menor. Essa, na verdade, é uma explicação bastante razoável para a gente entender por que as cadeias alimentares não são tão longas, com consumidores de sexta, sétima, oitava e décima ordem, por exemplo, porque a quantidade de energia disponível lá no finalzinho vai ser muito menor, que às vezes inviabiliza aí a sobrevivência de uma população. Observe que à medida que vai sendo utilizada a energia disponível, nós temos a energia transformada cada vez maior, né? Foi transformada em quê? Em calor, né? Foi utilizada no movimento. Então, são formas de representar aí a transformação da energia, ainda que ela não tenha sido destruída, ela está presente no meio ambiente, mas segundo outra forma, né? Não é mais aquela energia química disponível para o nível seguinte na forma de alimento. Uma reflexão interessante a se fazer aí é que qual seria o nível trófico que ofereceria a maior quantidade de energia disponível para a população humana, já que temos aí uma grande quantidade de pessoas no planeta, aí aproximado, né, dos 7 para 8 bilhões de pessoas. Seria mais interessante utilizarmos como fontes alimentares aqueles recursos do nível do produtor, porque ali é onde se encerra a maior quantidade de energia disponível. À medida que consumimos, que comemos alimentos provenientes de um consumidor primário, secundário, terciário, é lógico que parte da energia que foi transformada não chegará até nós pelo alimento. Então precisaremos produzir muito mais, ocuparmos uma área maior, precisamos de uma produtividade maior para dar conta aí das nossas necessidades. É um dos argumentos, inclusive, dos vegetarianos, né? Utilizarmos aí fontes vegetais, que seriam os produtores, como alimento. Muito bem. Aqui é só uma ilustração para mostrar o quanto de energia, não é, fica pelo caminho ao longo de uma cadeia alimentar. Então, por exemplo, do total que um produtor fabrica lá de alimento, então ele recebe uma certa quantidade de energia solar. Fazendo a fotossíntese, é lógico que ele não consegue aproveitar 100% da energia luminosa recebida. Daquilo que ele consegue aproveitar, ele vai usar uma parcela, aí em média nos ecossistemas, de 15% para o metabolismo. Ou seja, ele dos 100% que ele conseguiu produzir, captar e produzir na forma de alimento, 15% já é para ele, já foi gasto para ele. Sobram aí 85% só do que ele tinha produzido. Quando um consumidor primário se alimentar desse produtor, além daquilo que transformou para sua sobrevivência, o consumidor primário, ao comer esse alimento vegetal, não consegue digerir tudo. O alimento vegetal ele é de difícil digestão, então muito do que ele
ingeriu, do que ele comeu, é eliminado pelas fezes. Somente 10% ele consegue digerir e absorver para o seu corpo. Disso que ele absorve, ele vai gastar 20%. Então, uma parte significativa ainda tem que ser gasta para a sobrevivência do consumidor primário. Então veja que daquela grande parcela que o produtor fabricou, olha quanto já foi ficando pelo caminho. Depois a gente vai ver isso em números, exemplificando, só para a gente ter uma ideia. Quando o consumidor secundário se alimenta de um consumidor primário, ele também não consegue digerir tudo que ele recebe como alimento, e do que ele consegue absorver ao seu organismo, uma parte ele também utiliza para sua sobrevivência. Então veja que vai sobrando cada vez menos de energia disponível na biomassa do consumidor, que vai servir de alimento para o nível seguinte. E isso vai se reduzindo, como está aí ilustrado por esses números arredondados, né, em termos percentuais. Se a gente colocasse isso num exemplo, né, considere aí a produção dessa quantidade em quilogramas de material orgânico numa determinada área. Quem produziu? O vegetal. Né? Como que isso ficaria ao longo de uma cadeia alimentar com 5 níveis tróficos? Então, desses, digamos aí, 100 mil, arredondando, quilogramas produzidos, poderia colocar outro número, mas só para ter uma ideia arredondada, veja, dos 100 mil quilos produzidos ali pelo vegetal, pelo produtor, à medida que ele vai utilizando e que aquilo passa de alimento para o outro não consegue digerir tudo, uma parte é perdida pelas fezes. Do que ele consegue digerir, o organismo dele gasta um pouquinho, transforma um pouquinho disso para sobrevivência, passando uma pequena parcela para o nível seguinte na forma de alimento. Veja que dos 100 mil quilos produzidos, arredondando aí algumas estimativas de cálculos na ecologia, olha quanto que chega, não é, lá no finalzinho, 43,5 kg aproximadamente. Então, a cadeia alimentar. Faz lá aquele raciocínio que nós falamos de quanto mais próximo da base da cadeia alimentar, mais energia, mais biomassa, e à medida que avançamos para os níveis seguintes, isso vai sendo transformado, vai diminuindo a disponibilidade. E aí a gente pode representar isso graficamente no que a gente chama de pirâmides ecológicas. Então tá aí uma pirâmide ecológica de energia, em que na base representa-se o produtor, o nível seguinte seria o consumidor primário, depois secundário, terciário, quaternário, quantos níveis a cadeia demonstrar. Então a base sempre é do produtor e o topo sempre do último consumidor. Então, no número 1 aí, observe que é uma base bem larga, mostrando que o produtor é o nível que tem maior energia disponível. Observe que a energia disponível no consumidor primário, representado aí pelo número 2, é bem menor. Essa diferença se dá em razão daquilo que o produtor gastou, transformou para a sua sobrevivência, mais aquilo que o consumidor primário não conseguiu aproveitar, não conseguiu nem digerir, perdeu-se aí pelas fezes, virou esterco. Por isso que o esterco também é utilizado por agricultores e por pecuaristas na transformação de adubo, de gases, porque isso tem ainda recurso natural importante ali. E veja que à medida que vai subindo nos níveis tróficos, quando chega lá no último consumidor, a quantidade de energia disponível é bem pequena em relação ao que tinha no início. Tá? Então é uma forma importante de representar, e que você deve conhecer aí com profundidade o significado de cada retângulo aí. Tá? Então veja que a produtividade primária bruta é tudo aquilo que foi produzido na forma de massa, né, de matéria orgânica, num determinado intervalo de tempo numa área. E vai depender, evidentemente, da fotossíntese. É verdade que boa parte desse material produzido e que está disponível lá no organismo, né, na forma de biomassa, nós temos uma pequena parcela que vai ser retirada, vai ser transformada através do metabolismo, simbolizado aí pela reprodutividade primária líquida. E o que vai passar para o restante da comunidade, nós temos que descontar aquilo que os herbívoros e depois os demais vão consumindo. Então, a eficiência
de energia num ecossistema, embora seja das mais altas, maior do que aí o que o ser humano produz através das máquinas, mas veja que é só de 10 a 20%. Então, muita energia fica pelo caminho. Então a gente tem aí uma relação importante em função da incidência de sol. Então, onde nós temos aí uma alta incidência de sol, nós temos uma produção importante. Daí a fundamental participação dos seres fotossintetizantes. E à medida que o ser humano aí destrói os habitats, você vai tendo um prejuízo na produção fotossintética. Aqui é um outro exemplo, né, para ilustrar aquilo que eu falei. Veja que existe uma diferença significativa entre produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Quando chega lá no topo, a quantidade de energia visualizada aí em quilocalorias por área, por período de tempo, vai ficando cada vez menor. Existe um outro tipo de pirâmide que a gente pode comentar, que é a pirâmide de números. Então, a pirâmide de energia e de biomassa tem mais ou menos aquele jeito de pirâmide tradicional. A pirâmide de números, nós temos duas possibilidades. Nós temos a pirâmide direta, que é essa da esquerda aí, representada por um produtor, consumidor e os seus consumidores primários, secundários, etc. Observe que a quantidade de plantinhas, de capim ali, ela é muito grande. Então, o tamanho, a largura aí do retângulo do produtor, ela representa, na verdade, a quantidade de gafanhotos, né, que é o consumidor primário nesse caso. Observe que a quantidade de gafanhotos já é um pouquinho menor. Em função dessa quantidade de gafanhotos, a quantidade de predadores dele, no caso o sapo, vai ser menor ainda. Então a pirâmide aí está representando a quantidade de indivíduos em cada nível, em cada população representada aí por capim, gafanhoto e sapo. Existe uma situação atípica aí, né, que é a pirâmide invertida, que é o caso B, o caso da direita. Quando você tem um produtor muito grande, por exemplo, uma árvore, você tem um indivíduo, que é a árvore. Nessa árvore você pode ter inúmeras larvas. Então, embora a pirâmide seja larga, nós estamos observando aí que os consumidores são pequenos no seu tamanho. Então, se você tiver uma árvore muito grande, é evidente que ela pode abrigar consumidores de pequeno porte e, por essa razão, a pirâmide na base fica invertida. É a única situação em que isso ocorre. Porque na pirâmide de energia você nunca vai ter o nível inferior menor do que os níveis seguintes. Então fiquem atentos a essa observação. Na teia alimentar, o que é uma teia alimentar? Na verdade, é um conjunto de várias cadeias alimentares que estão interligadas. Essa representa muito mais a realidade, ela está mais próxima da realidade. Você tem aqui alguns exemplos. Por quê? Porque aquele capim lá, que a gente representou na primeira cadeia, ele não é apenas consumido por um gafanhoto. Ele, na verdade, ele pode ser consumido por um herbívoro de grande porte, um herbívoro de pequeno porte, outros insetos, e não tem só ele de produtor ali naquele ambiente. Você vai ter outros vegetais que também estarão participando, né, desse sistema. E um consumidor primário ele pode ser devorado por mais de um consumidor secundário e assim vai formando uma intrincada relação alimentar entre os organismos, dando aí o papel de teia. E se é uma teia, você mexe num ponto, pode afetar todos os demais pontos. Observe que um organismo na teia alimentar ele pode ocupar diferentes papéis, diferentes níveis tróficos, né? Você pode observar aí que, por exemplo, um, uma serpente, não é? Uma onça, ela pode ocupar mais de um nível trófico. Por exemplo, você pode ter aí, vamos imaginar, um gavião consumindo a serpente, não é? E que é uma consumidora secundária aí no caso, mas se o gavião consumir a lebre, aí, o coelho ou o roedor, ele deixa de ser consumidor terciário e passa a ser consumidor secundário. Nós mesmos, né, na nossa refeição, dependendo do que tiver lá no nosso prato, porque está se alimentando de um vegetal.
Se você está consumindo nessa mesma refeição uma carne de origem bovina, você está sendo um consumidor secundário, porque você está consumindo a biomassa, no caso a carne, de alguma espécie que era uma consumidora primária, no caso aí o boi. E aí a gente pode ocupar outros níveis dependendo do que você está consumindo de alimento. Então, isso seria basicamente a teia alimentar, representando essa relação mais complexa que ocorre na natureza. Agora é a sua vez, né? No sistema aí de notas vai ter uma série de orientações, mas basicamente eu peço aí para vocês lerem o conteúdo do livro, né? O item 1.3 e 1.4 do livro, revejam esse PowerPoint que fica disponível lá no sistema e façam as lições recomendadas. Então, por enquanto é só. Obrigado aí pela atenção. Espero que tenha contribuído esse comentário para que você estude e entenda melhor o conteúdo, tá bom? Então, até a próxima. Fique atentos às observações lá da lição de casa no sistema. Um abraço a todos, até mais.